Olá, tudo bem? Espero que sim. MXRF11, pessoal. Saiu o último relatório gerencial agora, referente ao mês de maio. E aparentemente, pessoal, ele está guardando munição aí para dividendos maiores, tá? Reforçando o caixa, está muito interessante esse fundo imobiliário, tá? Vamos entender como é que está a situação dele, analisando o último relatório gerencial então. Vamos lá. Pessoal, antes do relatório, vamos aqui aos números atuais aqui do MXRF11. Então, ele fechou cotado no dia 11 de julho, última sexta-feira, a R$ 9,49. Um dividend yield anual de 12,04% ao ano, PVP igual a 1, ou seja, pessoal, ele está no preço justo, né? Exatamente no valor que ele vale efetivamente. Então, muita atenção nesse momento aqui, pessoal, né? Uma liquidez média diária de 10 milhões de reais, muito líquido, né? Muito fácil de comprar e de vender esse fundo. Uma variação nos últimos 12 meses de 5,09% positiva, né? Aqui o gráfico da cotação padrão, então, né? Vou botar dos últimos 5 anos aqui. Cotação padrão, pessoal, é aquela que não considera o reinvestimento de dividendos, né? Então, a gente vê que desde 2020 aqui, ele vem sendo negociado aqui entre R$ 11,00 e R$ 9,00, né? Então agora está nesses patamares aqui, então, de R$ 9,50, né? Então sempre no meio. A gente vê que fundo imobiliário considerar preço de cota, né, pessoal? Você não tem rentabilidade praticamente, né? Se tivesse comprado aqui em 2020 a R$ 10,80 para vender hoje a R$ 9,50, você estaria levando um prejuízo grande, né? Só que, como falamos, né? Fundo imobiliário não tem esse fim, não tem o fim de valorização de cota efetivamente, né? A finalidade dele é te prover uma renda passiva mensal, né? Então, quando eu boto aqui agora a cotação ajustada, que é aquela que considera um reinvestimento de dividendos, olha só, a gente vê que realmente aqui é uma tendência de alta clara aqui, né? Por isso que é interessante você sempre estar reinvestindo os dividendos aqui de fundos imobiliários, né? Aí realmente faz muito sentido, né? Vamos lá então, mais alguns números aqui, olha só. A rentabilidade no último mês aqui, 3,72%, nos últimos 3 meses, 8,83%. Então, ele é um fundo imobiliário de papel, né? Taxa de administração, 0,9%. Ao ano, e ele tem 1.303.000 cotistas, 943. É o maior fundo da Bolsa, pessoal, em número de cotistas, tá? Patrimônio aqui de 4,13 bilhões de reais. Pagou no último rendimento, então, 10 centavos. Uma comparação com alguns índices aqui, né? MXRF11 está em vermelhinho aqui, IFIX e CDI. A gente vê que o MXRF11, nos últimos 5 anos aqui, ele ficou abaixo do CDI ainda, né? CDI 58% e MXRF11 54%, e o IFIX 26%, né? Então ficou acima do IFIX, mas ainda abaixo do CDI, né? Dividend yield mensal, né? Nessa cotação atual, pagou 10 centavos e está dando 1,05% ao mês, pessoal. Lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda, né? Aqui os dividendos pagos aqui nos últimos 5 anos, a gente vê que ele paga dividendo de forma consistente, né? Vem pagando esses 10 centavos, pessoal, mas várias vezes chegou a pagar aqui 11, 12 centavos, né? Será que ele vai conseguir aumentar esses dividendos? Nós vamos ver isso aí lá no relatório gerencial também, tá? Da mesma forma, se ele pagar 11 centavos, por exemplo, agora, nessa cotação atual, ele passa desse 1,05 para 1,15%. E se ele chegar a pagar, pessoal, esses 12 centavos aqui, em algum momento, quem comprar nesses preços agora, já vai estar dando 1,26%, tá? Então, bem interessante, tá? E vamos ver lá no relatório gerencial se ele deixa alguma dica que isso pode acontecer, tá? Vamos olhar daqui a pouquinho lá. Vamos ao relatório então, pessoal. Pessoal, antes do relatório então, comente aqui embaixo para você investe no MXRF11? O que você tem a dizer sobre esse fundo imobiliário, pessoal? Está feliz com ele? Então lá, vamos ao relatório então, né? Referente ao mês de maio de 2025, que é o último que nós temos disponível, que saiu agora no início do mês de julho. Então já vimos ali, né? Então ele pagou 10 centavos, dividend yield aqui no final, com a cotação final de maio, dava 1,06%. Um yield anualizado aqui de 3,45%. Isso equivale a 121% do CDI no período, né? Então é um fundo desde 2012, pessoal, um fundo bastante antigo já, né? Patrimônio líquido 4 bilhões e 128 milhões. Número de cotistas é 1.303. O que ele fala aqui então, né? No book de CRIs, aumentou sua exposição no CRI com 2, 7,91 milhões. No book de permutas financeiras não foi realizado novos aportes. No book de fundos imobiliários não ocorreram movimentações relevantes no período. Então um mês bem tranquilo aqui para o fundo, né? Agora o que importa está aqui, pessoal. Olha só. Rendimentos oferidos segundo o regime de caixa foram de 10,2 centavos por cota, totalizando 44,59 milhões. Com destaque no book de CRIs, que é a maior parte, né, da posição de investimento do fundo em CRIs, né? Então é onde ele realmente sempre faz o maior resultado. Foi 38,12 milhões de reais. O book de FIIs aqui, o resultado foi de 5 milhões. E do permuta financeira foi de 3,9 milhões. Pessoal, já vamos explicar certinho o que é essa permuta financeira aqui para o pessoal que não conhece ainda, tá? O fundo possui uma reserva acumulada de correção monetária de 35,59 milhões. Ou seja, 8,14 centavos por cota. Olha só, pessoal. Já tem uma reserva de 8 centavos por cota. Ele paga 10 centavos por cota. Tem muita chance, pessoal, dele já começar a distribuir 11 centavos por cota, tá? Vamos analisar se isso é possível daqui embaixo na DRE do fundo, tá? Outra, essa reserva tem subindo mês a mês, tá? Mês passado,
a reserva era de 6 centavos. Já aumentou 2 centavos em um único mês, pessoal. Olha que maravilha isso aqui, tá? Muito bom essa reserva que vem aumentando aqui também, tá? Temos aqui a DRE do fundo, né? Então, eu sempre trago aqui em azulzinho, pessoal, que eu pego no relatório anterior, né? Pois isso é uma coisa que o relatório podia trazer, né? Diminuir essas fontes aqui, traz pelo menos mais um mês anterior, ou 2, 3 meses aqui antes com os resultados, para ficar fácil a análise aqui, né? É a comparação, né? Então a gente tem que estar fazendo isso aqui, mas tudo bem, é o que nós temos para hoje, né? Então aqui, ó, no mês de maio, 47.849.000 de receitas, né? Lembrando que, olha só, receitas em CRIs, 38 milhões. A maior parte é CRI, né? Que é a maior parte da composição da carteira dele. Vamos ver embaixo depois também. Isso trouxe um resultado, pessoal, então, para o fundo, de 44.608.000. E ele distribuiu 43.732.000. Então, a diferença desse 44 para o 43 aqui foi o que ele guardou efetivamente, né? E aqui, pessoal, olha só. A reserva em abril, ele tinha 6,69 centavos por cota. Ele passou para maio 8,14 centavos por cota. Olha que maravilha, pessoal. Certamente no mês que vem, nesse mesmo ritmo aqui, ele vai chegar praticamente a 10 centavos por cota, que é exatamente o que ele está pagando hoje, tá? Então daqui a pouco ele pode começar a usar essa reservinha e começar a aumentar, de repente, um centavinho a mais lá, né? De 10 passar para 11 centavos. É muito provável que isso aconteça, pessoal, tá? Tá tendo fôlego para isso aqui, tá fazendo reserva aqui, acho que tá bem interessante isso aqui, tá? Aqui, pessoal, a composição do portfólio, né, da sua carteira. Olha só, 80,1% é CRI, 12% fundos imobiliários, 6,6% permuta financeira. Já vamos falar sobre permuta financeira aqui embaixo. Aí aqui na composição da carteira, né? Aqui, indexado ao CDI tem apenas 12% e 75% aqui é indexado ao IPCA, né, e ao INCC, né? INCC por conta das permutas financeiras. Então, a maior parte aqui é IPCA, né, pessoal? 75%, né? Então, inflação ainda não controlada, ainda continua em alta, então realmente pode entregar muitos resultados ainda esse fundo aqui, né? Vai continuar com certeza. E fundos imobiliários, 12% da carteira, né? Detalhezinho aqui, pessoal. Olha só. Taxa média de aquisição, né? 2,69% e a taxa média aqui já com a marcação a mercado, 2,8%. Eu gravei um vídeo agora recentemente, pessoal, sobre o Tesouro Direto e lá eu explico certinho sobre a questão da marcação a mercado, tá? Essa questão aqui da taxa média de aquisição para a taxa média já com a marcação a mercado, pessoal, a gente vê que ele aumentou, né? E sempre que aumenta os juros, os CRIs eles acabam se desvalorizando, né? Então a gente está tendo aqui praticamente aqui 0,1, quase 0,2 aqui, né? De marcação negativa para nós aqui, né? Isso reflete em uma marcação negativa, né? Como já expliquei lá naquele vídeo. Tá aqui na tela final do vídeo também, tá? Vale a pena assistir aquele vídeo para entender como é que funciona essa questão da marcação a mercado, tá? Porém, pessoal, a hora que isso aqui começar a reverter, que essa taxa de aquisição aqui ficar maior do que a taxa média de mercado, aí a marcação a mercado, pessoal, vai ser a favor, então, dos CRIs aqui, tá? Isso aí vai deslanchar, vai alavancar uma rentabilidade gigante aqui para o fundo. Até porque 80% aqui é CRI aqui na carteira, né? Então, realmente, a hora que inverter, que a taxa de juros começar a cair, pessoal, isso vai destravar muita rentabilidade aqui para os cotistas, tá? Em valorização de cota, tá? Vale a pena, tá? Vamos apostar nisso aí que logo isso vai acontecer. A hora que efetivamente começar a baixar o juro, isso aqui vai ficar muito bom, tá? Vai dar muito bom aqui para o fundo, tá? Então vamos ver a carteira de ativos, então, pessoal, olha só. A carteira de CRIs, olha só como é que ela é muito diversificada. A maior posição aqui é 3,5%. Depois 3,26%, 3,07%, depois tudo abaixo de 2,63%. Olha só. Então, realmente, os CRIs aqui bastante diversificado aqui essa carteira, né? Lembrando que aqui tem 80%, pessoal, do portfólio total do fundo, né? Pessoal, isso aqui, né? O que acontece? São os CRIs que tem problema, a gente sabe, é fundo de papel, né? Uma hora ou outra vai dar problema um e outro. Esses aqui, pessoal, não é nada novo, tá? São coisas já bastante antigas, olha só, coisa aqui de 2018, tá? Bastante tempo já, outros aqui já mais de 2 anos, aqui 2022, 2023, tá? Então são operações que tiveram problema, né? Estão ainda em fase de negociação, tal, e tentativa de cobrar, né? Esses créditos aqui que realmente estão devedores, tá? Mas nada disso aqui está afetando mais na DRE do fundo, tá? Mas tem esses 3 aqui já há algum tempo aqui, né? Que tem problema, tá? A gente sabe que isso faz parte, né? Olha só, ele fala aqui, ó. Vale ressaltar que não haverá nenhum impacto nos rendimentos do fundo, dado que a empresa se encontra inadimplente há mais de 2 anos. Então, todos esses aqui já estão com problema já há mais tempo, né? Ele até mantém aqui, né, para realmente mostrar a transparência aqui do fundo, pessoal. Isso é muito bom, né? Agora aqui a carteira de FIIs, né, de fundos imobiliários. Então, ele tem aqui 493 milhões de reais em fundos imobiliários. Aí tem esse LP11 aqui, o HGRU, os mais conhecidos, né? O GARI 11, MCL11, que é um fundo novo que ele comprou agora recente. O MARA 11, nós temos um vídeo no canal também, tanto do GARI 11 como do MARA 11. Então esses são os fundos imobiliários. E outros fundos aqui, né?
Então a gente vê que também tem uma diversificação interessante, apesar de ele ter poucos fundos imobiliários, né, representar pouco aí no portfólio do fundo, né? E aqui a permuta financeira, pessoal. Olha só a permuta financeira aqui. Ele tem aqui uma taxa média de aquisição aqui de 3,62% ao ano, né? Tem uma taxa bastante interessante aqui, né? Como é que funciona basicamente? A permuta financeira, pessoal, está relacionado a empreendimentos aqui, né, que estão em construção. Então, existem dois tipos de permuta. A permuta física e a permuta financeira. Permuta física, eu tenho um terreno, eu vou dar esse terreno para uma construtora, a construtora vai construir um prédio nesse meu terreno e eu vou receber por conta desse meu terreno 2, 3 apartamentos naquele prédio que a construtora vai construir. Isso é uma permuta física, tá? O que não é o caso aqui com o MXRF11, ele faz permutas financeiras. Mas é muito próximo disso também, só que o que acontece? A construtora ela vai querer fazer um prédio, só que ela não tem o terreno. E também não quer disponibilizar uma verba para comprar esse terreno. O que ela faz? O MXRF11 vai lá, compra esse terreno e ele entra de sócio com a construtora para construir esse empreendimento. E ele acaba ganhando, então, né, um percentual, proporcionalmente, né, do empreendimento como um todo. Então, ele acaba recebendo esses rendimentos, né, esses resultados aí, a partir do momento que a construtora começa a fazer as suas vendas, né, dessas unidades que ela está construindo. Então, o que acontece? O problema da permuta financeira é isso aqui, ó. É que o fluxo de recebimento ele é um pouco demorado no começo. Olha só, eu vou construir um prédio, eu sou a construtora. Como é que funciona essa questão de construir um prédio? Primeiro eu tenho o lançamento, então tem esses 6 meses aqui antes do início da obra, basicamente, que é o lançamento, né? Onde se vende geralmente com preço melhor e tal. Aí começa a construção, 3 anos para construir esse prédio, então já foi 3 anos e meio. Durante esses 3 anos e meio aqui, o fluxo de recebimento aqui é em torno de 20% apenas. Geralmente, esses 20% aqui, o comprador ele compra direto com a construtora. Paga esses 20% aqui durante a construção. Quando a obra está pronta, que tem um habites que já pode ser ocupado, vamos supor que fosse um apartamento para morar, né? Quando tem esse habites, aí sim o comprador do imóvel ele tem que fazer o quê? Ou ele quita ele na integralidade, paga tudo para a construtora, e a construtora então, né, divide lá com o MXRF11, né, com o fundo que financiou o terreno, tal, proporcionalmente a parte que cabe a ele, de acordo com o contrato deles, né? Ou o comprador, que acontece na maior parte das vezes, ele vai e financia, né? Vai na Caixa Econômica lá e financia. Então, e a Caixa repassa o dinheiro para o fundo. É assim que funciona. Então, esse repasse aqui, ele leva aqui em torno de 6 meses, mais ou menos, depois do habites, né? Que é o tempo que eles têm, então, para fazer toda essa transação financeira aqui entre a Caixa Econômica, né, e o fundo. Então, nesses 6 meses, ele recebe o 80% do fluxo aqui. Então, praticamente, ele levou 4 anos, né, para receber o 100% aqui do empreendimento, tá? É assim que funciona, então, né? Essa questão da permuta financeira. Aqui embaixo, então, ele mostra, né, essas obras que estão em andamento referente às permutas financeiras, né? Tem certinho aqui o prazo de entrega da obra, quando que iniciou. Esse aqui, por exemplo, né, o Brooklyn 2 em São Paulo, né, iniciou em 2024, vai ser entregue em 2027. Né? Todos os outros estão aqui embaixo também, né? Você pode se apropriar com mais calma dessas informações. Ok, pessoal? Resumindo aqui, né? MXRF11, um mês sem muita movimentação diferente no fundo. Receita com CRIs excelente, né? Porque basicamente quase todo ele indexado ao IPCA. IPCA nas alturas como está, né? Realmente ele vem entregando excelentes resultados. Suas reservas aqui para distribuição em futuro está aumentando mês a mês. Esse mês aqui, ele estava em abril com 6 centavos, agora passou para 8 centavos, né? Realmente ele vem conseguindo aumentar a reserva. Aumentando a reserva, pessoal, existe muita possibilidade, muita chance, né, dele começar a aumentar já também a distribuição de dividendos, né? Está pagando hoje 10 centavos, tem muita chance dele começar a entregar talvez 10 centavos e meio, 11 centavos, tem tudo para que ele consiga fazer isso aí por conta desse aumento das reservas aqui, tá? Tá bem interessante mesmo esse fundo. Lembrando que ele é um fundo, é o mais popular da Bolsa, né? Por isso que ele tem mais de 1.300.000 cotistas esse fundo, realmente é excelente, né? Um fundo que hoje o dividendo tem dado aí 1,05% ao mês, pessoal, isso é isento de imposto de renda, um fundo com uma liquidez média diária acima de 10 milhões de reais, muito fácil de comprar, muito fácil de vender. Vale a pena, pessoal, né, colocar no radar aí, né, para diversificar a sua carteira, né? Uma carteira bastante diversificada também. E lembrando, se ele pagar 11 centavos, já começa a pagar, já vai estar dando um yield ali mensal de 1,2, 1,25, mais ou menos, 1,15, 1,25, de 11 até 12 centavos, né? Então, realmente vale bastante a pena aí, né, pessoal? Vale a pena estudar para ver se faz sentido ou não para você. Ok, gente? Então, assim, pessoal, lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimento. Estamos aqui estudando juntos, né, para que cada um possa tomar a sua melhor decisão em seus investimentos. Mais uma vez, então, peço que se inscreva no nosso canal, curte, comente, compartilha. Até o próximo vídeo, então. Muito obrigado.